Olá, caros estudantes. Dando prosseguimento aqui à nossa parte de pequenas oscilações, vamos estudar um probleminha aqui antes de generalizar como que ficam as lagrangianas para pequenas oscilações, etc. Eu vou montar a lagrangiana do sistema aqui, mostrar qual é o procedimento para você levar ela a pequenas oscilações. Depois a gente faz a generalização. Então, o nosso problema aqui, eu tenho 3 pêndulos, eles estão ligados por 2 molas, uma com constante elástica K1, outra K2, o comprimento dos pêndulos é o mesmo, e as massas de cada pêndulo são as mesmas. A distância, do ponto de suspensão aqui do pêndulo é D0, que é o mesmo comprimento da mola, de modo que quando a posição de equilíbrio desses pêndulos é como está desenhado aqui. Depois eu ponho esse sistema para oscilar, ok? Ele vai ser representado cada pêndulo por uma coordenada θ1, θ2, θ3 aqui. Bom, o que acontece? Em primeiro lugar, eu vou diretamente escrever o deslocamento de cada pêndulo numa forma aproximada Lθ, ou seja, estou pensando em θs pequenos, porque senão, se eu tentar escrever geral, essa mola aqui vai ter termos não lineares, parecido com um exemplo que a gente resolveu na videoaula anterior, tá certo? Então o que eu estou fazendo para θs pequenos, eu estou considerando apenas o deslocamento na direção x aqui, como sendo um eta, que vai ser aproximadamente Lθ, ou seja, eu estou fazendo seno de θ aproximadamente θ, tá certo? Então, para começar a escrever a lagrangiana, a energia cinética desses pêndulos aqui não é afetada pela presença dessa mola, então a forma de escrever a energia cinética, então ela é a soma da energia cinética da mola 1, do pêndulo 1, do pêndulo 2 e do pêndulo 3, tá certo? Então eu posso escrever a energia cinética T igual a T1 mais T2 mais T3. Sendo que T1 é M, L, θ1 ponto ao quadrado sobre 2 e assim por diante. Então eu posso escrever a energia cinética como sendo M, L sobre 2, θ1 ponto ao quadrado mais θ2 ponto ao quadrado mais θ3 pontos ao quadrado. Sendo coerente com essa aproximação que eu vou fazer para escrever a energia cinética da mola, então eu tenho θ igual a eta sobre L, ou seja, θ ponto igual a eta ponto sobre L. Aqui então vai ficar eta pontos sobre L quadrado, que vai cortar, então eu posso escrever essa energia cinética aqui como sendo N sobre 2L desculpe, aqui é L quadrado, pessoal. Vai cortar L com L quadrado aqui, então N sobre 2 eta 1 ponto mais eta 2 ponto mais eta 3 ponto ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Ok? Tá certo? Então corta o L com L aqui por conta dessa mudança de variável que eu estou fazendo para o eta coordenada de pequenas oscilações, não só eta. Okay? Bom, essa é a energia cinética. Energia potencial é a energia potencial acumulada nas molas para esse pequeno deslocamento linear, mais energia potencial gravitacional. Então o potencial das molas, V da mola, vai ser, eu coloquei 2 casos distintos aqui, tá certo? Então vai ser K1 sobre 2 vezes a diferença,
Aqui você tem D0 menos o tanto que a mola foi esticada ou comprimida, né? Que eu posso escrever como isso aqui eu posso chamar assim de D12. Esse D12 eu posso escrever como a diferença entre eta1 menos eta2, certo? Se eta1 for igual a eta2, no mesmo sentido, a mola não foi nem comprimida nem estendida. Se um está no sentido do outro, vai ser comprimida e assim por diante, tá certo? E aqui eu tenho uma diferença também, D23, né? Eu posso escrever esse D23 como sendo eta2 menos eta3, tá certo? Seria melhor escrever talvez delta D, né? Que é a diferença entre o comprimento total e o que foi comprimido e estendido. Então a energia potencial vai ser K1 acumulada nessa mola, K1D 12 ao quadrado sobre 2, né, que é a quantidade que ela está comprimida e estendida, e da outra mola D2, delta D2, delta D2, melhor assim. Então eu posso escrever eta1 menos eta2 ao quadrado, mais K2 sobre 2, eta2 menos eta3 ao quadrado. Então, já escrito para pequenas oscilações, isso aí seria a energia potencial acumulada na mola. Ok? Nas molas, né? Se tivesse uma mola conectando a massa 1 com a massa 3, teria mais um termo, né? Um K3 vezes essa diferença de deslocamento desses dois elementos aqui, né? Okay? Então falta a energia potencial gravitacional. Para cada pêndulo, a energia potencial gravitacional depende da altura que ele está aqui, né? Então aqui é θ, né? Depende de quanto que ele subiu. Eu vou escrever geral, depois eu vou passar para pequenos aqui. A energia potencial gravitacional dos três pêndulos é a soma de cada um, né? É a forma padrão, né? A gente já fez isso também várias vezes. Então V de G vai ser mg L, todos os pêndulos têm o mesmo comprimento, tá? E daí 1 menos cosseno de θ1 mais 1 menos cosseno de θ2 mais 1 menos cosseno de θ3. Ok? Para ser coerente com pequenas oscilações, né, da forma que eu estou escrevendo os demais elementos aqui, né? Então eu preciso expandir esse cosseno, né? Cosseno de θ, ele é, para θs pequenos, ele vale 1 menos θ quadrado sobre 2, né? Ok? Eu não posso expandir só até 1, né? Porque senão eu estou dizendo que não tem força gravitacional, né? Porque vai sumir aqui, né? Então aqui eu tenho o cosseno expandido dessa forma, né? Aqui eu tenho 1 menos isso, então vai ficar 1 menos 1 mais θ quadrado sobre 2, ok? E aí, lembrando que θ é eta, então quando eu fizer a substituição aqui vai ficar eta quadrado sobre 2 L quadrado, ok? E aqui tem um L, então embaixo vai ter um L quadrado, então o VG aqui vai ficar mg sobre L θ1 quadrado. Aqui eu já vou colocar esse 2 também em evidência. θ1 quadrado mais θ1 não, eta1 quadrado eta1 quadrado mais eta2 quadrado mais eta3 quadrado. Okay? Então temos todos os elementos da Lagrangiana escritas em termos de
essa coordenada linear aqui de pequenas oscilações, tá certo? Você tem o eta, a diferença de altura aqui vai estar relacionada a gravitacional, né? E o deslocamento aqui com o acúmulo de energia potencial na mola. Okay? Então, escrevendo geral essa lagrangiana, né? Agora eu posso apagar aqui em cima. A lagrangiana vai ficar n sobre 2, eta 1 ponto ao quadrado, mais eta 2 ponto ao quadrado, mais eta 3 ponto ao quadrado, menos K1 sobre 2, eta 1 menos eta 2 ao quadrado, menos K2 sobre 2, eta 2 menos eta 3 ao quadrado, menos termo gravitacional, mg sobre L, eta 1 quadrado, mais eta 2 quadrado, mais eta 3 quadrado. Okay. Então note o seguinte, ó, aqui faltou um 2, né? Que veio da hora que eu expandi o cosseno de θ, né? Primeiro, essa lagrangiana, evidentemente eu levei o potencial à segunda ordem, né? Então o potencial contém termos quadráticos, né? Na coordenada de deslocamento eta. A energia cinética contém termos quadráticos nas velocidades. Esse termo aqui contém termos cruzados, né? Eta 1, eta 2, eta 1 quadrado, eta 2 quadrado, eta 1, eta 2, esse também. E todos os termos têm um meio, né? Então, no fundo, essa lagrangiana está escrita na forma de um meio, de um escalar aqui, vezes termos quadráticos na velocidade, menos um meio de outro escalar aqui, vezes termos quadráticos no deslocamento. Essa, no fundo, é o formato padrão de uma lagrangiana de pequenas oscilações. Ela tem que ficar assim, ela não pode ter termos lineares, nem termos cúbicos, por exemplo, tá certo? Então ela sempre vai, depois a gente vai generalizar isso, ela sempre vai aparecer dessa forma. Aqui eu vou ainda expandir esse termo aqui, expandir não, fazer o produto. Tomem um cuidado, quando tiver uma situação assim que tem um quadrado aqui, não comutem os termos, porque depois a gente vai olhar essa lagrangiana e comparar com uma padrão para escrever uma matriz, na verdade, e se você permutar aqui, você vai confundir os elementos da matriz, tá? Ou seja, o ideal é quando você tiver quadrados assim, de grandezas, deixar o produto eta 1, eta 2, eta 2, eta 1. Tá? É isso que eu quero dizer. Isso vai evitar que você cometa acabe trocando os resultados. Então isso aqui é eta 1 quadrado mais eta 2 quadrado menos eta 1 eta 2 menos eta 2 eta 1. Ok? Ou seja, eu não permutei, né? Eu não comutei aqui para somar, senão ficaria um 2 aqui, às vezes pode dar uma confusão. Menos K2 sobre 2, então eta 2 quadrado mais eta 3 quadrado menos eta 2 eta 3 menos eta 3 eta 2 menos mg sobre 2L eta 1 quadrado mais eta 2 quadrado mais eta 3 quadrado. Ok? Bom, então essa é a lagrangiana para esse sistema de 3 pêndulos acoplados por molas aí.
Depois nós vamos voltar a ela. Então agora na sequência o que eu vou fazer é escrever uma forma geral para a Lagrangiana padrão de pequenas oscilações. Pois bem, então agora nós vamos generalizar para sistemas multidimensionais com N partículas, como que fica a forma padrão da Lagrangiana de pequenas oscilações em torno de pontos de equilíbrio, né? Então, em primeiro lugar, nós estamos interessados em sistemas conservativos, tá certo? Em que a energia seja constante, evidentemente, né? E que a integral de Jacobi, por exemplo, nós estamos formalizando Lagrangiano, a integral de Jacobi possa ser associada à energia. Então, se você voltar lá, onde foi definido a integral de Jacobi, né? Somatório K1 até N, de QK ponto del L del QK ponto menos L. Essa é a definição, né? Para ela ser energia mecânica, eu preciso que a energia cinética seja escrita de uma maneira específica, né? Que foi desenvolvido numa aula, numa videoaula anterior, né? Eu preciso que a energia cinética seja escrita da forma aqui esse MKL, então a energia cinética precisa conter esses elementos aqui, isso aqui é uma matriz, né? Pode enxergar isso aqui como uma matriz, os elementos dessa matriz MKL, vezes termos quadráticos nas velocidades generalizadas, tá? Então esse MKL aqui, a gente não vai usar essa forma para calculá-lo, mas você poderia calculá-lo fazendo DRI del QK, DRI del QL, certo? Onde I aqui é a soma sobre as partículas, né? Então, uma vez definido o vetor posição em termos das coordenadas generalizadas, você pode definir quem é MKL dessa forma aqui, tá certo? Bom, então a energia cinética para sistemas conservativos, em que a integral de Jacobi possa ser entendida como energia mecânica do sistema, tem que ter essa forma aqui. A energia potencial, então nós estamos estudando sistemas em que você está fazendo pequenas oscilações em torno de pontos de equilíbrio, né? Então a energia potencial também tem que estar escrita como aproximação, porque já que são pequenas oscilações, como aproximação do potencial até segunda ordem, conforme já discutido na videoaula anterior, né? Então, para que você esteja em torno de um ponto de equilíbrio, né? O potencial, a primeira derivada do potencial, se for unidimensional, tem que ser igual a zero e a segunda tem que ser maior que zero, né? Aqui nós estamos discutindo sistemas multidimensionais, né? Essa Lagrangiana que a gente escreveu anteriormente, ela tem 3 coordenadas, né? Você pode ter 10 coordenadas, na verdade. Então, para garantir que você está em torno de equilíbrio, então o teu potencial teria que ser dV del QK em torno de Q0 é igual a zero. Para todos os QK, né? Q0 aqui é uma configuração geral de equilíbrio, né? Que tem Q10, Q20 e assim por diante, certo? Isso para os casos aqui indo de 1 até N, né? Ou seja, em todas as dimensões tem que estar em torno de um ponto de equilíbrio, ok? E a segunda derivada geral também tem que ser positiva, né? Para garantir que seja um ponto de equilíbrio estável e não um ponto de equilíbrio instável, né? Então, como a gente discutiu, o nosso potencial ele pode ser expandido, né? Aqui ele vai ser de Q1 até Qn, né? O potencial de N coordenadas, ele seria uma constante, que seria o V em torno de Q10, Q20,
P30, que são os pontos de equilíbrio, né, em cada dimensão. Mais, a próxima ordem da série aqui é somatório em K de dV del QK em torno dos pontos de equilíbrio aqui, né, calculados nos QKs, vezes eta, onde eta é a minha coordenada de pequenas oscilações, conforme a gente já discutiu no começo dessa aula, mais 1/2 somatório em K, somatório em L, de del 2V del QK del QL. Esse aqui é o termo de segunda derivada, né? Só porque para multidimensões, né? Então você tem que tomar as segundas derivadas. Vai ter um termo aqui que, por exemplo, seria D2V del QK2, em torno desse ponto, e todos os termos cruzados também. Ok? A gente para calcular esse termo, a gente não vai precisar usar isso também, mas essa forma geral, né? Então aqui vezes QK quadrado, né? Mas na verdade é eta K, eta L. Então pode ter eta quadrado, ou eta 1, eta 2, eta 1, eta 3, etc, etc. Assim como já apareceu no problema que a gente estava resolvendo anteriormente. Tem termos que são quadráticos aqui no potencial, eta 1 quadrado, e tem termos cruzados, eta 1, eta 2, que aparecem lá. Esse termo aqui é nulo, né, porque eu estou em torno do equilíbrio, né, se eu estou em torno do ponto de equilíbrio. Esse termo aqui, na verdade, tem que ser características específicas, né, tem que ser maior que zero para ser um ponto de equilíbrio, etc, etc. Então o que a gente faz, ó, esse termo é zero. Isso aqui é um termo constante, isso aqui é um número, né, porque eu estou aplicando o potencial nos pontos, né. Isso vai, no fundo, somaria uma constante na Lagrangiana, mas somar uma constante na Lagrangiana não vai mudar as equações de movimento, né? Então eu posso escrever o meu V como sendo um meio, isso aqui nada mais é do que um meio de K, onde esse termo aqui é o nosso K, né? Só que para todas as direções de oscilação, vezes x quadrado, né? Um potencial quadrático na posição vezes uma constante de mol aí, né? Ou seja, um potencial quadrático mesmo. Então, em geral, o que eu faço aqui, o que se faz, né? Esse termo aqui, a gente chama de um VKL, esse elemento aqui, de modo que o potencial, que é o V dos eta 1 até eta n, né, ele possa ser escrito da forma de meio, de somatório em K, somatório em L, de VKL, eta K, eta L. Essa é a forma padrão de um potencial multidimensional para pequenas oscilações. Como calcular esse VKL aqui, a gente já vai fazer na sequência, tomando o exemplo que nós temos resolvido no começo da aula. Então a Lagrangiana padrão é aquela energia cinética meio de K, L, TKL, eta K ponto, eta L ponto, menos meio de somatório em K, somatório em L, de VKL, eta K, eta L. Então, para concluir aqui, ó, você tem a Lagrangiana padrão, tá certo? Toda Lagrangiana de pequenas oscilações, ela vai ter essa forma aqui, né? Um escalar aqui vezes os termos quadráticos. A Lagrangiana que nós obtivemos
no começo da aula, ela tem exatamente essa forma. Ela tem um meio, né, de um escalar, meio de escalar, meio de escalar, vezes termos quadráticos dos deslocamentos e nas velocidades. Então, esse termo aqui eu posso entender como uma matriz, né? Somatório em K, somatório em L, de elementos de TKL, eu posso escrever uma matriz T, cujos elementos são TKL. Como é que eu escrevo essa matriz? Eu faço por comparação, né? Quem é eta1, eta1, que seria eta1 ponto, eta1 ponto, que seria eta1 ponto quadrado. Quem acompanha esse elemento é N. O próximo elemento da matriz seria T1, 2. Quem acompanha o elemento 1, 2, para essa lagrangiana aqui, é 0, né? Porque não tem termos cruzados. Então, nessa matriz aqui, nessa matriz T, os termos cruzados são todos nulos. Só sobrando a diagonal, né? Porque só tem eta1 quadrado, eta2 quadrado e eta3 quadrado. Mesma coisa para o potencial. Isso aqui eu posso entender como uma matriz, cujos elementos são VKL, ok? E comparando essa forma padrão com o que você obteve, aí você vai escrever um potencial V1, V12, V13, assim por diante, né? Tá certo? Então você vai termo a termo, esse termo. Então, quem acompanha eta1 quadrado? Eta1 quadrado aparece aqui, que é K1. Onde mais tem eta1 quadrado? Não tem. Aqui tem eta1 quadrado. Então vai ficar K1 mais mg sobre L. Agora eta1, 2. Por isso que eu não fiz não perguntei aqui, né? Porque ó, 1, 2 está aqui, ó. Esse aqui é o 2, 1. Tá certo? Quem acompanha eta1, eta2, né? Eta1, eta2, o K1, 2, o V1, 2 é K1, então eta1, 2 aparece aqui. Ele não aparece nesse termo, porque não tem conexão entre a massa 1 e a massa 3, e não aparece nesse termo. Então ele vale K1. Agora, o termo 1, 3. O termo 1, 3 não aparece nunca, né? Não tem conexão entre a massa 1 e a massa 3 nesse caso. Aí vai para frente, né? Essa matriz ela é simétrica, né? Então esse termo vai ser igual a esse. Agora aqui você vai ter K1, 2, K2, 2. V2, 2. V2, 2 aparece aqui, que é eta2 quadrado, né? Eta2 vezes eta2. Ele aparece aqui, ok? E aparece aqui. Então, aparece 3 vezes aqui. E assim por diante, tá certo? Então, com isso, por comparação aqui, montando o sua lagrangiana de pequenas oscilações, você pode montar essas matrizes, que são a matriz T e a matriz V. Por que montar essas matrizes? Porque essas matrizes são necessárias, isso a gente vai ver na sequência, essas matrizes são necessárias para você calcular as frequências características do sistema. Quer dizer, cada pêndulo isolado tem uma frequência de oscilação, mas quando você junta, você tem um conjunto de frequências que são as frequências características do sistema e os modos normais de oscilação desse sistema, que são, a gente vai estudá-los para frente, eu vou definir essas coisas para frente, tá certo? Então, é isso, ó. Lagrangiana padrão, sua lagrangiana, por comparação você monta essas matrizes aqui, tá certo? Era isso.